Olá, meus queridos amigos que assistem este canal. Muito bom dia. Gente, como a gente tem esse canal aberto aqui, essa comunicação super legal, queria contar uma história para vocês. Uma das histórias mais felizes da minha vida, um dia que marcou demais a minha vida, a minha história, e eu quero contar para vocês. Roda a vinheta aí. About to leave. Bom, gente, Already só para vocês entenderem o contexto todo, o Gui da Pitaco Palmeirense, na qual eu faço parte da bancada, me mandou uma mensagem um dia no WhatsApp falando: Pati, vai ter a premiação do Bola de Prata e eu fui convidado para representar a Pitaco. Mas, quem não sabe, o Gui não mora aqui no Brasil. E ele falou: obviamente eu não posso ir. Você poderia ir? Você consegue? Era numa segunda-feira, 14 de novembro. Eu olhei no meu WhatsApp e falei, gente, óbvio, né? Claro, é pra ontem. Aonde eu assino, né? E eu falei, claro, Gui, com certeza, né? Era um dos meus sonhos isso, né? Sempre tive vontade de participar e ainda mais num ano tão especial para o Palmeiras que em 2022 foi campeão do Campeonato Brasileiro. Então, muitos atletas tinham essa chance, já era sabido, né, que iam ganhar uma premiação. E aí, falei para ele, óbvio, vou, claro, fui. Chegando lá, eu até tinha falado que eu já queria ficar na coletiva de imprensa, né? E lá na coletiva você consegue fazer perguntas, né? Para os atletas, enfim para os treinadores que ganharam a premiação. E aí, claro, o Abel ganhou como melhor treinador, né, do campeonato. Não tinha como ser diferente. E quem me acompanha, tanto nas lives da Pitaco, quanto no NOQD, vídeos que eu já fiz em Reels, né, sabem dessa minha opinião, que eu sou muito fã do Abel Ferreira, mas muito fã. Não só como treinador, mas também como ser humano. Desde a primeira coletiva, quando ele chegou no Palmeiras, eu já vi que ele era diferente. Eu consegui perceber essa sensibilidade que ele tinha nas falas dele, no modo como ele agiu, no modo como ele se comportou perante a imprensa, nos valores, nas crenças, né, nas raízes familiares dele. E é claro que isso é um retrato, né? Ele retrata e ele imprime essas raízes, essa filosofia de vida dele para o elenco. Muito por isso, o Palmeiras tem um elenco muito vencedor, muito promissor e muito competitivo, né? Muito pelo trabalho de gestão que o Abel faz dentro desse elenco. Então, eu sou literalmente muito fã dele, né, do trabalho dele, sobretudo, como eu falei, como ser humano. E na hora que ele saiu, porque para quem não sabe, para quem não conhece muito, o jogador, o atleta ou a atleta é premiado e aí ele sai e vai direto para a coletiva de imprensa, né? Então ele ganhou o prêmio e foi direto para lá. E aí eu levantei a mão e eu falei pro rapaz que era o organizador do evento também, eles ficavam com o microfone, e aí a partir do momento que as pessoas iam levantando a mão, ó, eu quero fazer uma pergunta, quero fazer uma pergunta. E aí eu levantei a mão e falei, ó, por favor, e antes eu já tinha falado para ele, falei, olha, pro Abel eu quero muito fazer uma pergunta. E aí chegou essa hora, ele me deu o microfone, eu fiz a pergunta e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu perguntei, uma vez eu vi uma coletiva do Abel falando que ele prefere que os jogadores dele, ele prefere trabalhar com jogadores que tenham
o caráter acima da técnica, porque a técnica você pode aprimorar a cada dia. Você pode aprimorar com treinos, você pode aprimorar com trabalho, com dedicação, né? E o caráter você molda, né? Até determinada idade, né? Você tem a sua maturidade, o seu molde de caráter. E aí, a partir daí, você segue os caminhos no qual você escolheu seguir, né? E isso pegou muito pra mim, porque eu gosto muito disso, eu gosto muito desses valores, né? Dessas filosofias. E eu perguntei pra ele, eu falei que eu já tinha visto essa coletiva, eu dei os parabéns pra ele pelo prêmio, claro, e falei um pouquinho disso. Eu falei, Abel, você falou nessa coletiva, né, que você prefere que o caráter está acima da técnica. E eu falei, da onde que vem isso tudo, né? Da onde que vem esses valores? Porque dá para ver que você imprime isso no elenco, né? E a resposta dele, assim, me deixou muito desconcertada, porque ele olhou assim para baixo e depois ele olhou no meu olho e falou: nenhum ou nenhuma jornalista nunca me deixou arrepiado, né? E aí ele me explicou, ele me respondeu essa pergunta e depois olhou no meu olho de novo e falou: muito obrigado pela sua pergunta. Enviei uma pergunta de um jornalista e a pergunta que tu me fizeste, isso vem do meu pai e da minha mãe. Essa inspiração, esses valores do caráter, de ajudar o próximo, de estar com os meus jogadores, de os defender porque eles são meus jogadores, de não os criticar, vem do meu pai e da minha mãe. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Abel. Não consegui gravar a minha pergunta. Eu estava muito nervosa, eu estava muito em estado de êxtase, né? Mas eu consegui gravar a resposta dele. E quando eu falo obrigada, dá para ver até que minha voz está um pouco embargada, né? Porque eu fiquei realmente muito emocionada. E depois, inclusive, eu fiquei sabendo na hora mesmo que essa minha pergunta saiu numa matéria do UOL. E eu vou deixar aqui, ó, do lado para vocês verem. E, enfim, foi um dia muito especial para mim, foi um dia que vai ficar marcado na minha história, na minha vida. E eu não consegui tirar uma foto com ele, porque os atletas, os premiados, eles sentam, respondem e logo já vão embora. O único que eu consegui tirar uma foto foi o Scarpa, mas foi um dia que vai ficar para sempre na minha memória. Eu consegui fazer diversas perguntas para vários atletas, né? Pro Scarpa, pro Dudu, pro Zé Rafael, pro Murilo, para atletas do futebol feminino, no qual eu acompanho bastante também, e consegui fazer perguntas em cima de pautas que eu acho super relevante para o futebol feminino, como a visibilidade, o investimento, a estrutura que o futebol feminino merece e que, claro, tem melhorado, mas a gente ainda precisa dar muito mais voz para essas meninas, para essas mulheres que batalham tanto por um espaço no futebol. Então foi um dia que, enfim, eu não vou esquecer nunca e eu queria compartilhar aqui com vocês, como eu falei no comecinho do vídeo, já que a gente tem esse canal aberto aqui, já que a gente tem criado uma relação super bacana, super legal. E aí eu quero saber de você. Você já conheceu uma pessoa que você admira demais, um ídolo? Eu tenho algumas histórias para contar aqui para vocês, mas queria saber, queria compartilhar um pouquinho com vocês de um capítulo super importante da minha história. Tá bom, gente? Mas obrigada por ter assistido, obrigada por você que ficou até aqui. Não posso deixar de pedir o seu like, pedir a sua ajuda, seu compartilhamento, ativa o sininho para receber as notificações. Eu falei no vídeo anterior que às vezes o YouTube não entrega, o YouTube tem um delayzinho aí para entregar na hora que o vídeo sai. Então você me ajuda demais, demais, demais. E também é um indicativo
que você tem gostado do meu trabalho, você tem gostado do conteúdo que eu tenho apresentado aqui para vocês, tá bom? E me conta, quero saber se você tem alguma história com um ídolo, com uma pessoa que você admira demais, assim como eu admiro o Abel, tá bom? Obrigada mesmo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e avante palestra!